A gente, na mostra, quando começou a pensar essa mostra, Conversas Poéticas entre Arte e Bebê, uma coisa que para a gente era muito preciosa, muito importante, era tentar estabelecer uma discussão muito séria em relação ao consumo. Porque a ideia que a curadoria, aí o educativo entrou muito forte nessa discussão, era se teatro para bebês não era um ponto de vista, uma marca do consumo, né? Então, vamos inventar um novo produto que é o teatro para bebês. E aí a primeira palestra que a gente teve era Bebês e Consumo, que era para discutir essa relação da cultura, da sociedade de consumo, que é a sociedade que a gente vive, e da cultura, como que elas se interrelacionam. Como que a gente vive numa sociedade que hoje fabrica obras de arte que crianças pintam e alguém valora aquilo como $2.000, sei lá quantos $1.000, né? Então, um pouco era discutir isso, era trazer essa discussão para uma discussão, uma responsabilidade mesmo de discutir o que significa fazer arte, né? Mais do que até teatro para bebês, mas arte no mundo de hoje e principalmente teatro para bebês. Porque é um público, sim, que tem carência de eventos, né, culturais, então é um público que carece desse espaço para circular, porque uma mãe que está com um bebê recém-nascido não sai de casa e se sai em dia de sol para ir no parque, ponto. Você não tem programação, você não tem nenhum lugar que acolha esse público. Mas que era importante discutir, porque uma grande pergunta, ele é importante para a estimulação do bebês? Qual a diferença de um teatro para bebês e de uma mãe que canta com seu filho na beira do rio, né? Acho que várias diferenças existem, mas ao mesmo tempo não é que você tem que levar o seu filho para o teatro para bebês, mas você pode levar o seu filho para ver a arte. Acontece que a infância, nessa sociedade de consumo, entrou no campo do consumo. Ela entrou no campo do consumo. E o mercado começou a trabalhar no sentido de produzir, especificamente, produtos específicos para a criança. Então, você tem a moda, a alimentação, os brinquedos, tudo produzido especificamente para a criança. A criança, portanto, ela passou a se constituir num segmento, que ela não era. Ela não era um segmento. Hoje ela é um segmento. Essa discussão do bebê e consumo também vinha porque o bebê, ele ainda não é de responsabilidade pública, porque ele está na esfera do privado, da família. Mas, ao mesmo tempo, vira uma questão social por estar no ambiente da sociedade. Então, era um pouco discutir também esses limites, privado, público e social. Aonde se dá essa relação e de quem é a de direito essa discussão do bebê, do consumo e tudo mais. Então, a ideia dessa palestra era discutir isso. No segundo dia, foi uma discussão que a gente se debruçou sobre o que é a arte para crianças, ou a produção de arte por crianças. Como é que se dá, né? Então, a Regiane, ela falava sobre a tese do Mário de Andrade, que é Criança é Artista, era uma pergunta. A Marina Machado veio trazer uma ideia do que é a arte está na própria vida, né? No próprio andar de metrô, que ela usava como exemplo, que aquilo é teatral, que isso é teatro. E o Francisco, ele, que foi o mediador, ele falou um pouco sobre esse ponto de vista mais psicanalítico, né? E ele falou uma coisa muito interessante, que era a ideia do ritual, que a gente carece, é uma sociedade que carece de rituais, que é preciso inventar novos rituais. Leve seu bebê para andar de metrô. Permaneça com ele no vagão por diversas estações e procure observá-lo em tudo que ele mesmo observa e absorve. Sons, luzes, vozes, cores, pessoas de todos os tipos, bagagens, outras crianças. Ofereça a ele, passadas algumas estações, uma bolacha recheada. Tente perceber se é prazeroso comer bolacha recheada e andar de metrô. Sentado ainda por cima, no colo confortável de um adulto em quem se confia. Tente criar redes e teias de significações para o seu bebê, por meio de gesto e palavra. Traduza para ele esse mundo no qual existe o metrô, meio de transporte mundialmente utilizado. Comente as cores e os nomes. E permita ao bebê sempre ser ele mesmo, na situação interativa.
Pronto, o bebê fez teatro. Fez parte da cena contemporânea. Assim reafirmo o meu ponto de vista num breve manifesto. Caso constitua-se de fato um campo cultural, o teatro para bebês não deve cobrar ingresso, nem pressupor contenção na poltrona da sala de espetáculo. Teatro para bebês deverá ser um fenômeno da vida pulsando, sinônimo de um adulto narrador das coisas do mundo por perto, liberdade de ir e vir. É aprender, mergulhado na experiência, a interpretar o mundo de modo próprio, significativo e compartilhado. Ele é especialmente fruição e pesquisa do gesto espontâneo, algo que paradoxalmente depende de um ambiente propício, proporcionado por adultos cuidadores e cuidadosos, pessoas ordinárias e comuns. Prescinde de produtores culturais, dramaturgos, atores e figurinistas especialistas em. Nessa perspectiva, a criança na tenra infância já encontra-se mergulhada em potencialidades estéticas, artísticas e criadoras. Ela é ser no mundo. No terceiro dia, a gente falou sobre as iniciativas culturais. Então, veio o Cine Materna, o canto, o projeto Acalanto, que é um projeto de canto para gestante, para mães com bebês, são mães que até elas vieram cantar. E durante esse processo do projeto Acalanto, eu percebi a carência das mães realmente de terem essa oportunidade de ficarem mais tempo com seus bebês, de poderem fortificar esse vínculo, essa comunicação das mães, essa comunicação com o seu bebê, esse elo. Mas essa ideia de ter essas várias coisas realmente acontecendo hoje em dia, para essa ver-se grávida e perceber-se grávida e aproveitar esse momento de gestação, é muito rico. É como se eu tivesse esperado toda a vida para te embalar. É como se eu tivesse esperado toda a vida para te embalar. Mães e bebês chorões, porque você falou sobre bebê não chora. Eu acho que bebê chorão, ele é um sintoma de desritmia da mãe com o bebê. Mãe num ritmo e bebê em outro. E acho que essa oportunidade que a dança traz, que a música traz, que o toque, que a massagem traz, é de tentar encontrar esse ritmo entre os dois que seja confortável para os dois. O Cine Materna é um projeto, uma ONG que surgiu com a ideia de cinema, salas de cinema de São Paulo e agora do Brasil, né? Em vários lugares, já está em muitas capitais, muitas cidades do Brasil. Que a ideia é que a mãe pudesse ir à sala do cinema com o seu filho e adaptar essa sala para essa mãe que vai a essa sessão de cinema. Ela é aberta a qualquer um, mas todos sabem que ali tem algumas coisas que são específicas para acolher a mãe com o seu filho pequeno, o seu bebê, até 18 meses. Então, tem um EVA no chão, o ar-condicionado é mais baixo, não é tão frio, a luz não fica totalmente apagada, tem trocador dentro da sala. Então, a ideia do Cine Materna também discutia essa questão da acessibilidade. E tinha o Dança Materna, que é um projeto de dança da Tati Tardioli, que é de dançar, da mãe dançar com o bebê, dança com gestantes, depois da mãe com o bebê engatinhante, bebê andante. Essa possibilidade de dançar junto, de estar junto. E acho que essa mesa foi muito especial porque, com a mediação do Cacá, Carlos Correia, que é um pediatra, neonatologista, mas uma pessoa que tem um espaço, chama Espaço Nascente, que pensa nessas dinâmicas da família com o bebê. Como a cidade, tão áspera, tão árida, pode acolher
a família, o bebê com a mãe, né, que pode usufruir desse espaço público, seja para dançar, seja para cantar, seja para ir ao cinema, né, de não interromper também a sua vida social, do bebê ser incluído, né. Se há muito tempo atrás, a gente tinha uma comunidade, a gente agora é isolado, cada um no seu canto. Então é importante esses espaços de encontro. Eu acho que era isso que discutia essa mesa. E aí no último dia, que foi a mesa de debate Teatro para Bebês, deles, com eles, para eles, que era a discussão da preposição, porque é para pensar nessa produção, quais são os limites dessa produção, né? Por quê? O que tem de específico? Foi interessante que uma pessoa da plateia perguntou: o que tem de específico no teatro para bebês? Uma pergunta super difícil de responder, porque muitas coisas são específicas, mas ao mesmo tempo muitas coisas não são. Então talvez seja teatro desde bebês, essa talvez seja a preposição ali da mesa, né? Um teatro que você pode ir com o seu bebê, é pensado para ele também, mas que pode ter pessoas, né, de diversas idades ali na mesma sala. É no diálogo que o discurso se fortalece. É derrubando certezas e jogando perguntas. E são tantas as perguntas, algumas delas eles participam, eles assistem, eles entendem. Que elementos que a gente precisa usar para se comunicar com eles? Como acolher essa plateia de pais, mães, bebês, avós, carrinhos, chão, não é no chão? Como se fazer? Então a gente pensou num percurso aí de 4 palestras que percorressem um caminho e um pensamento e que fizessem link um com o outro. E foi muito interessante porque vendo as palestras e acompanhando todos os dias, e quem acompanhou todos os dias percebeu realmente que tinha um caminho, um fio tênue ali que ligava uma coisa na outra.